Já. Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 16 de junho, terça-feira, e nós vamos dar continuidade com as nossas aulas, tá? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam quietinhos lá dentro de casa, e se precisar sair, tem que usar máscara, mas não pode ficar saindo, né? Então vamos, pessoal. Nós vamos continuar lá com o nosso livro de leitura e produção de texto, tá? Nosso belezinho aqui, na página 62. Só relembrando que a página 62 são exercícios que se referem aos textos das páginas 58 e 59. E relembrando também, né? Aqui nós estamos estudando o gênero textual enquete. O que é enquete? Uma pesquisa de opinião. Você faz várias perguntas para uma pessoa sobre um determinado... Para uma pessoa, não. Várias perguntas para várias pessoas sobre um determinado assunto. Depois, essas respostas são tabeladas, tá? Elas viram uma tabela, elas viram um gráfico. Para que os gráficos? Para ficar mais fácil de entender a informação, tá? Aqui nós temos 3 tipos de gráficos, né? O mais comum deles é esse de pizza. E aí as questõezinhas da página 62 são sobre o texto e os gráficos. Então, lá no livro, esse exercício dá para ser feito no livro, tá? Coloca lá no cantinho a data de hoje, certo? E aí nós vamos lá. Estudo do gênero enquete. 1. Leia o verbete a seguir e responda as questões. Relembrando que verbete é a palavrinha aqui, olha. A palavrinha tese aqui que está em vermelho é um verbete. Verbete é a palavrinha que você procura no dicionário, tanto o dicionário físico de papel quanto o dicionário online. Então a palavrinha que você está procurando é um verbete. Tese. Aí primeiro você tem a separação de sílabas, tá? Como é que separa as sílabas da palavra tese? Depois você tem uma nomenclatura aí, um S e um F, que quer dizer substantivo feminino. Então tem a classe gramatical também da palavra, tá? A tese, por isso que é substantivo feminino. Aí você tem os números, você tem o 1 e o 2. Isso quer dizer que a palavra tese tem 2 significados. Dependendo da palavra, às vezes tem até uma página inteira de significados. 3, 4, 5 significados, dependendo da palavra. Só de exemplo, a palavra nota, se você olhar lá no dicionário, você vai ver que nota tem acho que 6 ou 7 significados. Tese só tem 2. O primeiro, conclusão ou ideia que se sustentam por meio de raciocínios. 2. Dissertação ou trabalho de investigação e pesquisa escritos, que se apresentam a uma universidade para obtenção do título de doutor. Então, tese. Primeiro significado pode ser assim, olha, a minha opinião sobre um determinado assunto é aquilo que eu vou explicar é a tese. E tese também pode ser um documento, né? Você escreve uma tese de doutorado, ou escreve uma tese de mestrado. Então, tese é aquele documento que você apresenta sobre um determinado assunto para poder ser aprovado no seu curso, tá bom? Dicionário didático, São Paulo, edições tal. Agora vem a questão A. O objetivo do gênero enquete é buscar informações para comprovar uma tese. O que o texto 1 pretende concluir com as enquetes? O que o texto 1 pretende concluir com as enquetes? Olha, se nós relemos o texto 1 pretende fazer com que o consumidor entenda o que é consumo consciente, tá? Então, fazer o consumidor, fazer a população em geral entender o que é consumo consciente. Ou seja, não é sair comprando tudo que você vê pela frente. É consumir dependendo daquilo que você precisa e principalmente se preocupar se aquele produto ele faz mal ao meio ambiente, se ele degrada o meio ambiente ou não, se aquele produto ele realmente vai ser usado e quando comprar pensar o que é que eu vou fazer com o produto anterior, se eu estou substituindo um produto pelo outro, o que é que eu estou fazendo com o produto anterior? Eu vou comprar um sofá novo? Tá bom. E o que é que eu vou fazer com o antigo? Vou deixar na rua, né? Aí vai juntando água, depois vem o mosquito da dengue, prolifera a dengue.
Tá? Então essa é uma preocupação. O que fazer com o descarte do lixo, certo? Tudo isso faz parte de consumo consciente. Mais uma vez, o problema do lixo não termina quando você coloca a sacolinha de lixo lá na rua. Você precisa saber o que é que vai acontecer com esse lixo depois. B. Como a enquete deve ser organizada para conseguir os dados de que necessita para concluir sua tese? Como que a enquete deve ser organizada? O que você tem que fazer para organizar uma enquete? Primeiro, você tem que fazer um questionário. Primeiro, fazer um questionário com as perguntas para as pessoas responderem sobre um determinado assunto. Fazer um questionário sobre o assunto discutido. Então veja lá, só como exemplo, né? Quais foram as perguntas que foram feitas, por exemplo, para fazer o gráfico da página 58, primeiro teve que fazer as perguntas para as pessoas responderem. Quais perguntas foram feitas? Por exemplo, eu desligo lâmpadas, eu fecho torneiras, eu esfrio alimentos, eu desligo eletrônicos, eu planejo a compra de alimentos e assim por diante. Para fazer uma enquete você tem que ter certeza, né? Você tem que ter em mente o que é que você vai perguntar sobre aquele assunto, certo? Opa, não tem C, é a 2. Em quais portadores textuais as enquetes geralmente são divulgadas? Pessoal, portador textual é onde a enquete pode ser publicada. Então, qual é o portador textual de uma notícia sobre futebol, por exemplo? Você vai lá no site sobre futebol, você vai no jornal, na página de esportes. Então, portador textual, onde o texto é publicado. Todo texto é publicado em qualquer lugar? Não, os textos são publicados de acordo com a área de interesse, né? Então aí você vai ter, dependendo do assunto, vai ser um determinado portador textual, vai ser um determinado local onde vai ser publicado o texto. E em quais portadores textuais as enquetes geralmente são divulgadas? As enquetes são divulgadas em jornais, blogs, sites, etc. Tá? Quando você tem uma pesquisa de opinião, ela pode ser publicada em vários lugares. Os mais comuns são esses daqui, tá bom? 3, pessoal. Vamos lá ver a questãozinha 3. Ela tem A, B, C e D. Vamos ver o que está pedindo. Assinale a alternativa correta. A. Se a enquete tem o objetivo de obter conclusões sobre toda a população, todas as pessoas devem ser entrevistadas. B. A enquete geralmente é feita com uma amostragem representativa do grupo que está sendo pesquisado, ou seja, uma certa quantidade de pessoas que reflete a visão de um conjunto maior ou mesmo de toda a população. C. Uma enquete pode até ser feita com um pequeno número de participantes, pois a porcentagem das características de um grupo sempre se reflete proporcionalmente em suas partes. D. Ao aplicar uma enquete, um pesquisador geralmente entrevista as pessoas mais influentes de um determinado grupo social. Pessoal, quando se faz uma enquete, quando você quer saber a opinião de alguém sobre alguma coisa, você procura atingir um grande número de pessoas. Falar que nós vamos conseguir entrevistar todas as pessoas, como está falando na letrinha A, olha, toda a população, é difícil, porque a população brasileira é muito grande. Então, a resposta certa aí é a letrinha B. Só retomando, ó. A enquete geralmente é feita com uma amostragem representativa do grupo que está sendo pesquisado, ou seja, uma certa quantidade de pessoas que reflete a visão de um conjunto maior, ou mesmo de toda a população. Então, se por exemplo, o Jornal Nacional hoje, o Jornal Nacional, o Jornal da Band, qualquer um deles, né, quiser hoje publicar uma pesquisa sobre a porcentagem de pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, então ela vai fazer uma pesquisa nos dias de hoje. Por conta da pandemia, essa pesquisa está sendo feita por telefone, então ela liga na sua casa e pergunta, olha, aí ela faz o quê? E tem que ser feito para a enquete. Faz um questionário, não precisa ser muito longo, 3 ou 4 perguntinhas. Você acha que o presidente Bolsonaro está tendo uma posição correta em relação à pandemia? Sim ou não? Ou em partes, em termos, né? Você acha que tal. Aí depois que responde a essas perguntinhas,
faz uma tabela e aí publica-se o resultado da enquete, certo? Então, precisa toda a população ser ouvida? Seria o ideal, mas é muito difícil. Então, pega-se uma porcentagem de pessoas, uma representação da população e faz o questionário e publica aí os gráficos, tá? Aí a gente vê no jornal, olha, tantos por cento acham que o governo está bom, tantos por cento acham que o governo não está. Aí vem sempre uma porcentagem assim de não sabe, né? Às vezes até tem uma porcentagem assim, não quis responder ou não quis opinar, tá? É um direito da pessoa não querer participar da enquete. O exercício 4 também é um teste, A, B, C e o Dzinho aqui. Observe o registro linguístico empregado na formulação das enquetes e assinale a alternativa correta. Lembrando, pessoal, registro linguístico é a maneira de escrever. Nós temos o registro formal e o registro informal. Como que é isso mesmo? Se você está em sala de aula conversando com seus colegas, você pode conversar de maneira informal. Você pode usar gírias, você abrevia palavras, você fala assim, tá, né, meu, e daí, né, meu, qual é, tá. Agora, se você vai se dirigir, por exemplo, ao diretor da escola, ou se você precisa escrever, por exemplo, uma cartinha lá para o SAMAI reclamando da sua conta de água, por exemplo, você vai usar o registro formal. Cada situação exige um registro linguístico, você não pode confundir as coisas aqui, tá? Então, observe o registro linguístico empregado na formulação das enquetes, ou seja, no questionário. Qual foi o registro linguístico que foi usado no questionário? E assinar a alternativa correta. A. O registro é informal, porque as perguntas alternativas de resposta devem ser de fácil entendimento para facilitar o contato entre o entrevistador e o entrevistado. B. A linguagem usada na enquete deve ser técnica e formal para garantir o máximo de precisão na pesquisa. C. A linguagem empregada no texto da enquete é subjetiva e emotiva, de modo que reflita a visão pessoal dos entrevistados. E D. É importante usar um registro informal e frases compreensíveis para não perder a clareza e a objetividade necessárias ao bom entendimento do respondente. Sim, é preciso usar a linguagem informal, mas não como está falando na letrinha A, tá? De fácil entendimento para facilitar o contato. Informal, mas como está explicando na letrinha D, tá? Então assinala que a alternativa correta aí é D, ou seja, usar um registro informal, frases compreensíveis para não perder a clareza e objetividade necessárias. Não é preciso usar uma linguagem formal e técnica, porque isso iria dificultar o entendimento da pessoa, ela iria ter dificuldade para entender o que está sendo perguntado e a enquete não seria bem feita, né? Certinho, pessoal? Tem mais um teste. A 5. De novo, A, B, C e D. A, B, C e D. Vamos lá ver. Assinale a respeito da enquete, leia as afirmações a seguir. Aí você tem as afirmações 1, 2, 3, 4 e 5. E quais são as corretas? Vamos ver? 1. O pesquisador elabora a enquete. O pesquisador que elabora a enquete tem o objetivo de encontrar os dados que interessam a sua pesquisa. Por isso deve preocupar-se em obter as respostas que comprovem seu próprio ponto de vista que a tese deseja defender. Não, o pesquisador não pode orientar, encaminhar, deturpar a opinião, tá? Ele tem que fazer a pergunta no geral. Ele não pode fazer uma pergunta assim capciosa, uma pergunta complicada para levar a pessoa a entender alguma outra coisa. Então a alternativa 1 não é correta, tá? Então onde tiver um lá, por exemplo, a letrinha A e B que tem um, essa você já descarta. 2. A enquete está relacionada ao trabalho de uma ONG que defende, por meio da pesquisa, a importância de uma atitude consciente e sustentável para o consumidor brasileiro. Sim, as enquetes que nós vimos lá na página 58, as pesquisas, são de uma ONG, sim, então a 2 está certa. Então você já tem aí,
não está relacionado ao trabalho de uma ONG. Vamos lá ver? Vamos confirmar? Isso, certinho. Então vamos lá. 3. Ao contrário de gêneros como artigo de opinião, a enquete é um gênero que predomina a busca por informações objetivas, certinho? Sem que o autor tente chegar a uma conclusão previamente estabelecida. Isso, a 3 está certo. 4. A conclusão da enquete só pode ser formulada após a análise dos resultados obtidos por sua aplicação em um grupo de pessoas. Sim, certinho. E a última. Segundo o texto 1, a conclusão dos pesquisadores que aplicaram a enquete é que os consumidores brasileiros estão se interessando mais pelo consumo sustentável e começando a adotar hábitos de consumo consciente. Felizmente, né? Felizmente a gente vê lá pela tabela que as pessoas começam a entender o que é consumo consciente, o que é sustentabilidade, que não vale a pena você sair comprando tudo que vê pela frente. Olha, quer ver um bom exemplo disso? É o momento que nós vivemos agora, né? A questão da pandemia. Os shoppings foram autorizados a abrir, o comércio também foi autorizado a abrir em um determinado horário, né? O que é que nós vimos nesses dias aí, antes do Dia dos Namorados? Uma multidão nas lojas, uma multidão nas ruas. Parece que muita gente que estava lá dentro de casa resolveu todo mundo sair para comprar alguma coisa. Então, até que ponto isso é um consumismo? Até que ponto isso é um consumo necessário ou é um consumismo? Certo? Se é época de pandemia, se não tem vacina, se não tem remédio, se não se sabe a cura, e se a orientação é fique em casa e use máscara quando sair, é para ficar em casa, tá? Aí o que é de tão urgente, o que é de tão necessário que você precisa fazer no comércio? Exceto supermercado e farmácia, o que é de tão urgente? Vai comprar uma roupa nova? Tá, para ir aonde? Você vai comprar um sapato novo? Ah, por quê? Porque eu vou passear onde, se não é para sair também? Então, tudo é uma questão de momento também, né? É o que fala aqui. Parece, né, que os consumidores brasileiros estão se interessando mais pelo consumo sustentável e adotar hábitos de consumo consciente. Parece, né? Então, a alternativa certa ali é a D também. Certinho? 6. Na pesquisa do texto 1, os gráficos foram elaborados com base em uma pergunta simples. Volte ao texto, releia-os e responda as questões a seguir. Então, os gráficos foram elaborados com base numa pergunta simples. Então, volta lá, olha. Percentual, adesão, no gráfico 4, adesão total ou parcial a comportamentos indicadores de consumo consciente. Aqui você tem uma perguntinha. Ali, no gráfico 7, as pessoas que declararam ter ouvido sobre sustentabilidade. E no gráfico 31, aquelas perguntinhas, né? Várias perguntinhas. Se o produto que você está comprando, se durante a produção dele animais foram maltratados, a empresa que produziu o produto tem uma boa relação com a comunidade e assim por diante, né? Agora volta lá. Os resultados apresentados no gráfico 4 mostram que o entrevistado deveria avaliar cada item com uma gradação de respostas, que incluía às vezes e sempre. Qual a pergunta foi elaborada? Lá no gráfico 4, pessoal, a pergunta foi assim, ó, com que frequência você adota os comportamentos a seguir? Vamos lá ver. Qual é a perguntinha que foi feita? Aí a pessoa respondia lá, sempre, às vezes, nunca. Então, essa é a número 6A. Com que frequência certo? Então, se você voltar lá na página 58 e observar o gráfico 4, tá? Olha lá.
Desligo lâmpadas, fecho torneiras. Com que frequência você adota esses comportamentos? Eu desligo eletrônicos, eu leio rótulos, eu uso o outro lado do papel, eu uso o verso do papel. B. No gráfico 31 estão os resultados de uma enquete que também é respondida por meio de uma gradação entre nada importante e muito importante. Qual a pergunta foi feita? Gráfico 31. Qual é a perguntinha que foi feita? Olha lá. Critérios importantes da decisão de compra dos consumidores entre produtos com o mesmo preço e qualidade. Qual a perguntinha que foi feita? Quais critérios a seguir? Aí tem um monte de perguntinhas, né? São importantes quais critérios a seguir são importantes no momento de comprar um produto? Ou seja, você se preocupa com os seguintes aspectos, daí venha lá, né? A empresa que produz esse produto, ela contribui para a preservação do meio ambiente? A empresa faz testes em animais? Lembrando que muitos cosméticos, né, muitos produtos de limpeza, cosméticos, produtos de higiene, primeiro faz o teste em animais, né? Muitos produtos, grande parte deles, poucas empresas ainda não fazem, né? Então, por exemplo, eu vou pingar esse creme para o rosto no olho do coelhinho, tá? Se ficar vermelho é porque não é bom para a pessoa. Puxa vida, não, coitado do coelhinho também, por que ele tem que ser usado como teste? Por que ele tem que ser usado como cobaia? Né? Será que não existe uma outra maneira dessas empresas fazerem esses testes? Então é uma boa pergunta, né? Quais produtos que você usa que são testados em animais? Muitos até têm no rótulo, olha, este produto, essa empresa não faz testes em animais. Vale a pena você ver o rótulo para confirmar isso, né? Até que ponto nós, os seres humanos, temos o direito de usar um coelho, um ratinho, um cachorro, um gato para aplicar produtos neles para testar esses produtos, né? Claro, fica aí a pergunta, né? Certinho? Letrinha C. Converse com professores colegas e responda. Qual pergunta provavelmente foi feita aos entrevistados cujas respostas estão tabuladas no gráfico 7? Então volta lá no gráfico 7. Qual a pergunta que foi feita aqui para as pessoas responderem sim ou não? Olha o título do gráfico, hein? Percentual de respondentes que declaram ter ouvido falar sobre sustentabilidade. Então qual é a pergunta que foi feita? Você sabe, você já ouviu falar sobre sustentabilidade? Aí as pessoas responderam sim ou não, né? Felizmente está melhorando, né? Felizmente o quadro aí, a pizza inverteu, né? Se antes 56% das pessoas não sabiam, agora só 40%. Se antes 44% diziam que sabiam, agora melhorou, agora 60%. Quem sabe a gente chega um dia aí com 80%, 90% das pessoas sabem o que é sustentabilidade. E mais importante do que saber, praticar, né? O consumo consciente, principalmente nessa época de pandemia. Se não há necessidade, não saia de casa. A quantidade de pessoas sendo contaminadas, sendo infectadas, está cada vez maior. Hoje é dia 16 de junho. Nós temos um quadro aí em que 2 enfermeiras esse final de semana morreram trabalhando porque se infectaram com o vírus. Não houve cura para elas, pessoas jovens que não eram doentes, que não tinham aí outras doenças, né? Então tudo isso provoca nas pessoas a necessidade que tem que ficar em casa. Por quê? Porque não tem remédio, porque não tem vacina, certo? Um beijo.